E aí, modelagem no Civil 3D, eu quero fazer com vocês aqui uma situação prática, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar essa... Deixa eu ver se eu consigo fazer dessa superfície aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa é do quê? Levantamento topográfico, certo? Ou projeto de terraplenagem. Nesse caso, eu vou buscar o projeto de terraplenagem, certo? Então, eu vou lá, vou buscar o projeto de terraplenagem lá dentro do Civil 3D. Então, eu vou fazer uma referência, ó. Vou fazer uma referência, tá? Então, vou buscar aqui. Bom, acho que tá aqui. Já compartilho aí com vocês. Segura as pontas aí. Ó, beleza. Já fiz aqui a minha... Já fiz ali, já busquei, né? Ele já encontrou aqui para mim e eu vou criar essa referência. Quando eu crio essa referência, o que que eu estou fazendo? Eu estou trazendo aqui para dentro do Civil 3D, eu estou importando para cá o meu projeto de terraplenagem, porque ele vai ser a base, né? Ele vai ser a base para eu desenvolver o meu projeto, certo? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui já. Deixa eu ver se está aqui dentro. Ah, tá aqui, ó. Beleza, então tá aqui a minha superfície, certo? Que são as minhas curvas de nível. Isso daqui é a base para eu começar o meu projeto. Eu vou copiar aqui desse outro para facilitar, que eu vou precisar também de quê? Da base desse loteamento, ou seja, das linhas aqui, né? Para servir de base ali. Perfeito? Então vou fazer uma cópia disso daqui, ó, Ctrl C. Vou jogar lá dentro do meu desenho novo. Pronto, já está aqui dentro. Vou salvar esse arquivo, né? Que a gente só trabalha salvando. Então, vou jogar aqui na área de trabalho mesmo aqui. Pode ser com esse nome aleatório. Beleza, está salvo o meu arquivo. Depois disso, vamos lá para o nosso passo a passo. Agora eu vou definir um catálogo de peças. E depois definir uma família de peças, as regras para eu poder começar a modelar a minha rede. O que é catálogo de peças, galera? Presta bem atenção nisso daqui. Catálogo de peças é como se fosse uma biblioteca, uma despensa. É como se fosse um supermercado. Então tem um supermercado, lá dentro desse supermercado tem tudo que eu preciso. Quando eu vou fazer uma compra, eu preciso, primeira coisa, definir qual supermercado eu vou, certo? Então vou definir qual supermercado eu vou, que é definir o catálogo de peças. Depois, dentro desse supermercado, eu tenho um conjunto de coisas que eu vou levar para casa, que é a minha família de peças. Ou seja, um catálogo de peças nada mais é do que todos os objetos que tem dentro do Civil 3D ali. Todos os postos de visita de todos os tamanhos, bueiro de concreto, tubo de PVC, corrugado, enfim, todos os materiais e formatos que tem ali disponível dentro do meu computador. Esse é um catálogo de peças. Eu preciso dizer para o Civil 3D que eu quero usar um catálogo de peças e qual catálogo eu desejo usar. Perfeito? Em seguida, eu vou falar o seguinte, olha, desse catálogo eu só quero um pouquinho. Eu só quero essa família de peças. Vou fazer uma filtragem. Entendeu? Então, como é que eu defino esse catálogo aqui dentro do Civil 3D? Bom, vem aqui dentro da aba Home, Set Pipe Network Catalog, vai buscar na pasta de instalação do Civil 3D e seleciona o seu catálogo. Pronto, aqui já está selecionado. O catálogo aqui já está no esquema. Em seguida, nós vamos criar essa família de peças. Então, você vai vir aqui na aba Settings, dentro da aba, abaixo da aba Prospector aqui. Você vai vir aqui na aba Pipe Network, Part Lists, que é uma lista de peças. E aí você pode criar uma nova, caso você não tenha nenhuma lista criada ainda, mas isso daqui já fica criado de acordo com o template, então você vai criar uma nova Part List, vai dar um nome para ela aqui, ó. Você vai colocar aqui o nome que você quiser, drenagem live, vou colocar aqui. Perfeito? Coloquei aqui drenagem live. E aí eu vou adicionar os tubos que eu quero utilizar. Então, botão direito, ó, pipes é tubos e estruturas é as estruturas, que é boca de lobo, caixa de posto de visita. Então, vou adicionar uma família de peças e aí eu vou selecionar ali. Então, eu quero concreto. Então, vou pegar aqui, ó, bueiro de concreto. Aqui, ó, bueiro. Então, eu vou adicionar todos os bueiros. Perfeito, adicionei ali. Agora eu quero adicionar os tamanhos. Então, botão direito, adicionar tamanho dessa peça lá, ó, Part Size. Adicionar o tamanho dessa peça. Seleciono os diâmetros que eu quero. Tá vendo que eu tenho vários diâmetros? Eu vou selecionar o que eu quero. Então, eu quero um aqui de 400
Ok, então ele já adicionou ele aqui para mim, ó, bueiro simples, tubular de concreto, 400. Vou adicionar um agora de 600. Ok, vou adicionar um agora aqui de 800. Pronto. E assim você vai adicionando os tamanhos que você quer. E você pode adicionar mais também. Pode adicionar mais depois, tá? Não, isso aqui não tá engessado, não. Show de bola? E agora eu vou adicionar as estruturas. Então, botão direito aqui, adicionar a parte family. E aí eu vou selecionar, por exemplo, tem as bocas, ó, as muros de ala, né? Então, vou selecionar essa daqui, por exemplo. Vou adicionar aqui os postos de visita. Então, tem aqui os PVs, né? Então, tem os postos de visita. Eu vou adicionar aqui, ó, uma estrutura quadrada só, por enquanto, bem simples. E vou adicionar o tamanho aqui, ó, tá? Vou adicionar o tamanho aqui, beleza? Adicionar a part size e vamos colocar aqui o tamanho. Então, vou pegar uma caixa aqui de 75 por 75 para simular a minha boca de lobo. 75 por 1 aqui, bem grandinho, não tem problema não. Então, vamos colocar aqui o nome dela, ó, tá vendo? BL, tá vendo? Vou adicionar agora uma caixa aqui, ó, adicionar a part size. Vamos adicionar uma caixa aqui de 1 por 1. Tá bom? Beleza, tá ótimo. Né? Vamos colocar aqui caixa, vamos jogar aqui, ó, caixa ou PV, né? Pode ser caixa ou PV ou CX, enfim, 1 por 1. Show? Beleza. Agora que eu fiz isso, né? Agora que eu fiz isso, eu já criei a minha família de peças. E depois que eu crio a família de peças, qual que é o próximo passo? Criar as regras de drenagem. Na verdade, não tem uma ordem certinha. Para isso daqui tem ordem. Agora, para criar as regras, você pode criar a regra antes, não tem problema, tá? O que são essas regras? As regras nada mais é do que aquilo que vai salvar a sua produtividade dentro do Civil 3D. Como assim, Rafael? O Civil 3D, ele vai, se você falar para ele assim, ó, Rafa, ó, Civil 3D, a profundidade máxima que você pode atingir para esse diâmetro é X, a profundidade mínima é X, a declividade mínima é X, a declividade máxima é X. Então você vai falar para o Civil 3D quais são as premissas do seu projeto e que podem ter a ver, ó, com as suas diretrizes da prefeitura ali. Também, entendeu? Que podem ter a ver. Então você precisa de quê? De criar essas regras. Porque aí o próprio Civil 3D vai traçar para você. Tá vendo essas profundidades aqui, ó, nesse projeto? Quer ver? Deixa eu aproximar aqui. Tá vendo? 1,70 aqui, né? Aqui eu tenho 2,86. O que são essas? Como que o Civil 3D define essas profundidades? Olha lá, 0,67, 0,67, 0,5. Como que o Civil 3D define isso? Através das regras. Isso significa que você não vai precisar ficar calculando isso na munheca. Você não vai precisar ficar traçando isso na mão, calculando, digitando, não. Você vai falar para o Civil 3D quais que são as regras. Entendeu? Você vai falar para o Civil 3D quais que são as regras. E aí, em cima dessas regras, ele vai trazer o seu projeto. Ele vai gerar o seu projeto. Então, vamos criar as regras. Ó. Dentro da aba Settings, você vem aqui também de novo na aba Pipe Network. E aí você tem aqui Pipe e Structure, ou seja, tubos e estruturas. Então, vamos criar a regra para os tubos. Ó. Pipe Rule Set. Tá vendo? Rule são as regras. Rule Set. E aí aqui eu tenho várias regras, tá vendo? Eu tenho bueiro de 400 milímetros, bueiro de 1.200, bueiro de 1.000, bueiro de 0,8, bueiro de 600, de 800, enfim, eu tenho várias regras aqui. E eu posso criar essas regras aqui, ó, New, adicionar regras. E aí eu posso criar uma regra aqui de recobrimento e declividade, que é a regra que a gente mais usa. Recobrimento e declividade. Então eu tenho um recobrimento, eu tenho uma declividade mínima e aí você que vai definir essa declividade. Geralmente a gente não trabalha com drenagem com declividade menor do que 0,5%, por exemplo. Tem raras exceções, que a gente trabalha com drenagem menor do que isso. Mas geralmente 0,5%, 1%. Perfeito? 0,5%, 1% ali. E aí é aquilo que eu estava falando. Se você tem as diretrizes e aquela diretriz fala, ó, não pode ter declividade menor do que 1%. Você vai trabalhar com 1. Não pode ter declividade menor do que 0,5%. Você vai trabalhar com 0,5%. Se passar no dimensionamento, você vai usar 0,5%, que é o mínimo.
Por quê? Se você pode usar meio e aí você usa 1%, num local onde a declividade do seu terreno é menor do que 1%, a sua drenagem vai ficar profunda. Sua drenagem ficando profunda, ela vai ficar mais cara do que deveria. Então a gente vai sempre trabalhar com o mais barato, o mais econômico. Se tem necessidade, beleza, a gente usa. Se não tem, a gente diminui a declividade. Perfeito? Então aqui, declividade mínima, recobrimento mínimo. Então você vai colocar o recobrimento mínimo. Tá vendo? Aqui tá 3 metros, mas você pode trabalhar com essa variação. Geralmente para drenagem urbana, né? Trabalha-se ali, às vezes, com 1,5 vezes o diâmetro do tubo, a depender também da diretriz ali do local. Então, o recobrimento é aquela parte de terra que vai acima do tubo. Ou seja, o que é o recobrimento? Vou te mostrar aqui, ó, nesse perfil longitudinal. O recobrimento é esse espaço aqui, ó, que fica, né, entre a geratriz superior do tubo, ou seja, entre essa parte superior do tubo aqui e o tubo aqui embaixo. Essa é a parte do recobrimento. Então percebe que por isso que eu tenho esse monte de regrinha. Rafael, como é que o Civil 3D vai saber da minha regra? Bom, você volta aqui, ó, na sua part list, aí tem aqui, ó, drenagem live, clica com o botão direito para editar. E aqui, tá vendo, ó, nos tubos, eu tenho uma aba chamada Rules. Então aqui eu tenho, para o tubo de 40, eu tenho que colocar uma regra, ó, para o tubo de 40, ó, bueiro 0.4. Tá vendo? Seleciona, é só clicar aqui no botãozinho e trocar. Para o bueiro de 80, eu vou trocar também, ó. Clico aqui, vamos colocar para um bueiro de 800. Tá vendo? Então, eu tenho essas regras. Para as estruturas, é a mesma coisa. Também tem regras, tá? Eu só vou simplificar aqui para facilitar para você. E aí, logo em seguida, é começar a traçar a sua rede de drenagem.